Bom dia para vocês, uma boa terça-feira, bom feriado para vocês, né? E vou soltar para vocês o sonho do arrebatamento, o sonho do sacrifício e o sonho que o Senhor está nas redes sociais pregando o evangelho, mas eu vou soltar esse sonho e vou chamar vocês, olha, volta para Jesus, Jesus está voltando. Não há mais tempo que as pessoas fiquem brincando, não. Jesus está voltando. Por que não dizer que Jesus já está às portas? Olha, Jesus está às portas. Jesus está às portas. Acorda, alerta. Jesus está voltando. Vocês vão ser pegos igualmente o povo do dilúvio, que as pessoas estão vendo os sinais, mas nem mesmo assim as pessoas se acordam. Alerta, Jesus está voltando. Vai ser tocada a trombeta no céu. E o sexto selo vai ser aberto. Jesus está voltando, alerta, acorda, arrepende-te e volta para o Senhor, volta para o teu Criador. Por quê? Porque o Senhor está às portas. E muitos que estão dentro da casa do Senhor, que ainda estão no caminho largo. Muitas pessoas estão dentro da casa do Senhor, mas ainda estão no caminho largo. Aceitou Jesus, aceitou sim. Está cantando, está cultuando, mas ainda está com o pé lá nas trevas, ainda está com o pé lá no caminho largo, ainda não tirou o pé. Olha, mensagem do Senhor para ti. Jesus está voltando. Volta para o caminho estreito. O caminho para nós percorrer é o caminho estreito. Jesus está voltando, Jesus vai te pegar, tu no caminho largo, tu vai ser tirado. Se tu for deixado para trás, pode ter certeza que se tu não permanecer firme na oração e na consagração, fazer igual o Daniel fez, muitas pessoas não vão pertencer mais ao Senhor, vão pertencer ao maligno. Por quê? Nem todos que estão na igreja vão se salvar. Por quê? Porque aceitou Jesus, está caminhando com o Senhor, mas ainda está lá no caminho largo, ainda não se desfez da vaidade, não se fez do seu eu. Então a gente tem que aprender a amar o seu próximo. E outra coisa, a gente tem que aprender que quando a gente vê os sinais da vinda do Senhor, a gente tem que se preparar. Por isso que o Senhor pede para mim estar nas redes sociais alertando vocês. Jesus está voltando. Vocês me perdoem que a voz não quer sair. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não há tempo das pessoas estar brincando, não. Com a própria salvação da alma de vocês, que Cristo te concedeu. Entendeu? E o que? O inimigo fazendo de tudo para que vocês, para que vocês não percebam que o Senhor está às portas, que o Senhor está voltando. O inimigo, ele cega a mente das pessoas, vocês se alertam. Olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu vou soltar o sonho do arrebatamento. Vou soltar os outros sonhos, tá bom? Mais 3 sonhos nesse vídeo. Olha, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Eu via assim a lateralzinha do rostinho dele, via os cabelos dele, via as vestes dele até chegar aos pés. Quando eu tirei os olhos do Senhor, eu olhei para o lado direito dele. Tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha visão não faltava terminar de ver de tanto anjo. Quando eu tirei os olhos do Senhor e dos anjos, eu olhei para o meio da rua, já não estava na minha casa, não. Eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando para baixo, eu vi a rua de uma ponta, ela a outra, com a rachadura aberta. No início da rua, meu filho estava caminhando para frente. E na hora que eu vi o meu filho mais velho caminhando para frente, quando eu tirei os olhos dele, eu olhei para dentro do cemitério. Na hora que eu olhei para dentro do cemitério, eu vi umas pessoas saindo dentro do cemitério ao encontro do Senhor nos ares. E eu me acordei. E algo que eu vou dizer para vocês, essas pessoas que elas estavam saindo dentro do cemitério, elas não estavam mais com o corpo que nós estávamos, não. Elas estavam em corpo glorificado. Por isso que eu sempre solto esse sonho para vocês. Por quê? Para que vocês se alertem ao arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. Alerta, Jesus está voltando. Igreja do Senhor, igreja, tempo evangélico, vocês se alertam. Jesus está voltando.
Renuncia à vaidade, renuncia à vaidade. Vocês que são rosas, que estão dentro da igreja, que estão dentro da casa do Senhor, cantando, cultuando para Ele, para que o inimigo não coloque as garras dele em vocês, porque o Senhor está pelejando. Então, a gente tem também que cumprir com a nossa parte. Renuncia. O evangelho, ele é renúncia. O evangelho, nós somos feitos, que eu li na Santa Escritura, que nós somos feitos de disciplina. Nós somos feitos de disciplina. Renuncia. E vou soltar para vocês, glória a Deus. Vou só ler um pedacinho para vocês verem como nós somos feitos de disciplina. Hebreu 12 o versículo. Hebreu 12, versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não são filhos. Se não receber a disciplina, o Senhor tá disciplinando vocês. O Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada dentro do templo evangélico. Vocês o quê? Cristo me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada em sonho. E ela falando sobre maquiagem, o rostinho dela todo maquiado, a sobrancelha dela com rímel, o cabelo dela estirado, a boca dela com batom, ela toda maquiada, ela falando sobre maquiagem. Quando eu me acordei, eu entendi que o Senhor tá me mostrando, o Senhor me mostrou que o templo dele tá cheio de vaidade. Então, vocês que são a rosa do Senhor, tira a vaidade de cima de vocês. Olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando, você se alerte. Todos nós somos feitos de quê? De disciplina. Hebreu 12 e o versículo que? O versículo 8. Cadê a disciplina, pastores? Com as ovelhas, vocês vão permitir que elas desçam ao abismo por falta de disciplina? Todos nós somos feitos, pastores, ovelha, todos nós somos feitos de disciplina. Quando é pastor, Deus se disciplina ele na Santa Escritura. E o pastor tem, deixa eu ver aqui como é que a gente fala. Tem ordenança do Senhor para que vocês disciplinem as ovelhas que vocês, o quê? Que vocês carregam, entendeu? Ovelha do Senhor. Presta atenção. Cristo me mostrou a cabeça, o meu noivo me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. Isso é o que o tempo evangélico tá desse jeito. Essa cabeça, com certeza, ela tá dentro do tempo evangélico desse jeito. É só vocês prestarem atenção. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. Por causa disso, vocês vão perder a salvação de vocês. Entendeu? Acorda, alerta. Jesus está voltando. E vou ler o versículo 6. Ainda vou ler o versículo 7. Hebreu. Eu li o versículo que? Li o versículo 8, agora eu vou ler os 2 versículos em cima. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filho. Porque que filho a quem o pai não corrige, o Senhor já está dizendo que todos nós ele corrigimos, todos nós, é pastor, é ovelha, ele corrige a todos nós. A nós somos feitos, como eu li para vocês no versículo 8, somos feitos de disciplina. Sem disciplina não entra no reino do céu, não. Por isso que Jesus disse em João 3 e o versículo 3, se nós não nascermos de novo, nós não podemos ver o reino do céu. Se nós não podemos nem ver o reino do céu, avalie entrar. Por isso que eu digo a vocês, renuncia. A noiva do Senhor está perante vocês, chamando vocês que vocês renunciem. Renuncia. Jesus está voltando. Agora eu vou ler o quê? A passagem sobre o sonho, tá bom? Para confirmar vocês. Mateus, para confirmar o sonho para vocês, Mateus 24, vou ler essa parábola todinha.
De que? Os sinais da segunda vinda do Senhor, né? Não está escrito o nome do Senhor, mas é sinais da segunda vinda. Vocês sabem que é do Senhor, né? Do meu noivo. Ó. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escureceu e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Vindo sobre as nuvens do céu. Eu não vi o Senhor em cima das nuvens, junto com seu exército de anjos? Pois então. E porque os anjos do lado do Senhor? Está aqui escrito, ó. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntaram os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Continuando. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tercos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Último, mais 2 versículos. 2 não, 3. Igualmente, quando verde todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Jesus está voltando, você está vendo? Ó, igualmente, quando verde todas estas coisas, sabeis essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, tá para vocês, agora cabe vocês, cabe a cada um voltar para o Senhor, que Jesus está voltando, não há mais tempo não, vocês têm que se reconciliar com Ele, e é o mais rápido possível, se reconciliar com Ele e correr para o batismo, não há mais tempo. Aceita Jesus. Vocês que não é evangélico, aceita Jesus. Vocês que estão desviados, volta para o caminho. Jesus está voltando. Olha, vocês que estão desviados, Jesus está voltando. Voltai para o caminho. Entendeu? Eu vou para o outro sonho. E vocês, povo católico, vocês renunciam à vaidade, a vaidade, às idolatrias. Renuncia. Renuncia porque o Senhor está vindo. Está vindo sobre o quê? Sobre a Babilônia. O que é a Babilônia? A Babilônia é o templo católico. Que Deus amava esse templo no início, porque era de acordo com a vontade dele, só que o inimigo se intrometeu e colocou idolatria, coisa que o Senhor abomina, idolatria. Então, e vocês estão até nos dias de hoje praticando isso. Glória a Deus, Deus nos ama muito, porque esse tempo todinho Deus não ter se irado para dar um basta. E agora o Senhor vai dar, vai ser aberto o 6º selo, o Senhor vai vir com fúria sobre esse templo. Renuncia às idolatrias. Vocês, povo que está na igreja católica, renuncia. O Senhor está vindo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Renuncia às idolatrias. Renuncia à vaidade. Te conserta com o nosso Senhor. Te conserta com o meu noivo, com o meu Salvador. Entreguei para vocês. Agora, vou para o outro sonho. E é um mandamento. Tem escrito em Êxodo: não farás para ti imagem de escultura. O versículo 5, não é só isso, não, só ler uma primeira frase. O versículo 5, não te curvarás a ela, nem a servirás. E vocês, nesse versículo 5, ainda fala lá no final, na frase do versículo, diz que vocês que praticam essas coisas odeiam o Senhor, odeiam o meu noivo. Pois então, por isso que o Senhor está pedindo que vocês saiam, entendeu? A noiva do Senhor está perante vocês, pedindo que vocês saiam, que vocês tenham misericórdia por causa das pragas que é onde vim, que é o primeiro ai. O 6º selo vai ser aberto, vai vir um primeiro ai sobre a face da terra. Quando for aberto o primeiro ai, ainda vai ser aberto mais 2 ai ainda, que está escrito lá em Apocalipse, que eu sempre solto para vocês, entendeu? Vai ser aberto mais 2 ai. O outro ai que vai ser aberto vai ser anjo
4 anjos caídos, que as nações vão guerrear uma contra as outras. Muitos países vão se revoltar e vão batalhar um contra o outro. E vai ser agora, depois da vinda do Senhor, depois de ser aberto o 6º selo. Continuando. Vocês me perdoem, mas a palavra do Senhor, tenho que avisar vocês que Jesus está voltando. Eu tenho que avisar vocês. Olha, Jesus está voltando. Não há mais tempo que as pessoas fiquem brincando de religião, não. Deixa de ser religioso, cuida da tua salvação. O mais importante, a tua salvação. Te purifica só na palavra. Se a palavra de Deus é contra a idolatria, o povo católico sai das idolatrias. O versículo 5, o versículo 6 é o mandamento que o Senhor nos deu. Êxodo, o versículo 6 é o mandamento. Êxodo 20 e o versículo 6. Êxodo 20, versículo 4, versículo 5, versículo 6. Versículo 6 é um mandamento que o Senhor nos deu para não ter idolatria, cujo o povo católico, todos eles pisam em cima. Não é nem tanto o povo, mas é o quê? Mas é os padres que pisam em cima da ordenança do Senhor. E vocês, então o Senhor está vindo sobre vocês. E o povo católico, vocês se voltam para o Senhor. Ó, entreguei para vocês, né? E lá no livro do Apocalipse está dizendo que essas pessoas... É Apocalipse 22 e o versículo 15. Os idólatras tá fora do reino do céu. Tá lá o versículo bem explicado. Não tem interprete não. Tá explicado. Jesus abre a boca dele, não foi em parábola não. Foi abertamente para vocês. Não só para vocês, não, para nós também. Por quê? Porque se tiver crente mentiroso dentro da casa do Senhor, pode ter certeza que vai ser deixado para trás. Se tiver crente que gosta de pisar na Santa Escritura, vão ser deixados para trás. O Senhor está alertando vocês da volta dele. Jesus está voltando. O meu noivo está voltando para vir me buscar e para vir buscar os seus convidados. Jesus está voltando. O meu noivo acorda vocês. Ele deixa a noiva dele com vocês até o último dia. Por quê? Para que vocês tivesse alguém com vocês, pedindo que vocês se renunciassem, que vocês se voltassem para ele novamente, que vocês saíssem do caminho largo e voltassem para o caminho estreito. Olha, o caminho largo, a porta é larga, e o caminho largo e a porta larga, o caminho largo é que as pessoas fazem tudo que quer, tudo que gosta. E a porta larga é a porta do abismo. E mais algo que eu vou dizer a vocês. O caminho estreito é o caminho rumo ao céu. E a porta estreita é a porta do céu. E lá tem um anjo. Se eu te chegar lá com impureza, com brinco, com batom, com cabelo estirado, pode ter certeza que vai ser barrado na hora na porta. Unha pintada, salto alto. O que mais? As vestes sem ser conforme a vontade do Senhor. Quando chegou na porta da igreja, chegou na porta estreita, você estava caminhando comigo, mas você ainda estava com o seu pé lá no mundo, você ainda estava lá no caminho largo. Então, aqui você não entra. Vocês querem ouvir isso do anjo que está lá na porta? Porque o anjo não vai deixar passar para o céu iniquidade não, entendeu? Alertai vocês que estão na igreja evangélica, vocês se alertam, renuncia às idolatrias. Idolatria ao dinheiro, nem mais não, é idolatria ao dinheiro. Vocês têm um amor medonho pelo dinheiro, ama mais o dinheiro do que o próprio o meu Senhor, o meu noivo, Jesus Cristo de Nazaré. Vocês amam mais o dinheiro do que próprio a ele, porque se vocês amassem ele conforme a vontade dele, vocês colocavam as ovelhas dele conforme a vontade dele para ser arrebatado. Mas vocês preferem o quê? Ter as ovelhas dentro da igreja? O que o meu noivo nos pediu, não fala só pra mim não, o que o meu noivo me pediu, ele pediu a todos vocês. Só soltar as Santas Escrituras, fala pra elas que se elas permanecerem no caminho largo, elas vão direto para a porta do abismo. E o inimigo agora, no dia do arrebatamento, vai colocar as garras nelas. É só elas se sair, volta para o caminho estreito. O caminho estreito é o caminho de renúncia. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. As pessoas hoje em dia estão na igreja, mas não estão seguindo o Senhor. Estão lá no caminho largo, ainda não saíram do caminho largo. Volta para o caminho estreito. Cristo é o caminho estreito, não o caminho largo. O caminho largo o caminho estreito é caminho de renúncia. Deixar de pintar o cabelo, deixar de cortar o cabelo. Antes, há 40 anos, 50 anos atrás, que eu nasci nos anos 80, há 50 anos atrás, o povo evangélico não cortava o cabelo, o povo evangélico não pintava as unhas. Para você ver a diferença daquele tempo
o tempo de hoje. E aquele tempo, aquele povo daquele tempo, ele respeitava mais o Senhor, respeitava mais o meu noivo do que o povo de hoje em dia que estão nas congregações. Eles veem e acham tudo normal. Não, eles não acham normal. Eles suportam. Por quê? Por causa da idolatria que eles têm ao dinheiro. Entendeu? Vocês têm que parar com isso. Bora pra cá. A noiva do Senhor tem que chamar a atenção de vocês mesmo. O Senhor me deixou encarregado pelos dois templos dele. O templo católico e o templo evangélico. Entendeu? E a gente tá vendo que estão com falha. E vocês vão ficar... Uns vão ser deixados para trás por causa de falha. Algo que a noiva do Senhor fala para vocês. No nome do meu amado. Permaneceis firme nele. É pouquinho tempo. Vocês vão passar por essa prova. Daniel não passou? Por que é que vocês não podem passar? A mesma coisa que foi imposto para Daniel vai ser imposto para todo o povo que vai ficar na face da terra. Aqueles que aceitarem, né, o sistema. Então, se vocês perderam a salvação da alma de vocês. Então, por quê? Porque vocês tiveram chance e oportunidade, mas vocês preferiram viver no conforto. Não é conforto que nos traz salvação, não. Não é conforto, não. O que nos traz salvação é disciplina. Ela sim nos traz salvação e vida eterna para sempre. Não em tormento eterno. Tá repreendido, repreende. Bora pra cá. Quantas pessoas estão causando escândalo com o nome do meu noivo? Quantas pessoas estão em cima do altar causando escândalo com o meu noivo? Bora pra cá. Vou soltar o sonho. Vou soltar o sonho do sacrifício do Senhor. Olha, eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, avistava o meu noivo descendo da rua. Ele vinha... Era uma rua meio de subida. Ele vinha descendo da rua. Jesus vinha descendo da rua. Ele vinha de cabeça baixa, com semblante de tristeza. E ele vinha com a coroa de espinho na cabeça. O cabelo dele todo ensopado de sangue. O corpo dele todo coberto de sangue. E o pano que o transpassava na cintura dele, da cor de vinho do sangue dele. E... pés descalços por cima da calçada. E não tinha ninguém com ele no meio da rua, não tinha ninguém. Ele vinha sozinho. Os pontos de comércio, tudo fechado. Ponto de comércio, você sabe o que é ponto de comércio? Ponto de comércio são as casas do Senhor, tudo fechada. Entendeu? Porque o inimigo, vocês sabem que aqui onde a gente tá, a Bíblia fala sobre os príncipes desse mundo. Quais são os príncipes desse mundo? Vocês sabem que Daniel, quando ele foi clamar ao Senhor, que ele entrou em consagração, ele passou quantos dias, o príncipe desse mundo, né? Interrompendo que o anjo veio no mesmo momento que Daniel se curvou perante ao Senhor. Por que a oração dele não chegou? Porque os príncipes desse mundo, as potestades desse mundo, elas empatam as coisas do Senhor. Por que vocês estão de mão cruzada? Por que vocês não regaçam as mangas? É Cristo batalhando sozinho nos ares. Cristo está batalhando sozinho. E vocês aqui de braços cruzados, perante a face do inimigo nosso, perante a face do inimigo do Senhor. Para com isso. Alerta vocês, acorda. Bora pra cá. Eu preparei o sonho, né? Então nem continuei. Eu vou continuar no iniciar do início, esse sonho. Olha, eu sonhei. Eu tava num canto, quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus, ele vinha descendo uma rua, era uma rua de subida, o Senhor vinha descendo, o meu noivo. E na hora que ele vinha descendo, ele vinha com a coroa de espinho na cabeça, o cabelo dele todo ensopado de sangue, e ele vinha de cabeça baixa, com semblante de tristeza. O pano que transpassava na cintura dele estava da cor de vinho. E ele vinha descalço, por cima da calçada. Era uma rua cheia de pontos de comércio. E os comércios tudo fechado. Não tinha ninguém com ele no meio da rua. Quando eu me virei, até eu tava de costa para ele, que eu percebi. Então, eu tava de frente para algum canto. Quando eu olhei assim para trás de mim, que eu avistei o Senhor. Então, aí o que foi? Quando eu avistei o Senhor, o que foi que eu fiz? Eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto e eu me acordei. Vou contar outro detalhe desse sonho para vocês. No momento que eu abracei o Senhor tampou a cabeça, o Senhor tampou do joelho para baixo e o Senhor limpou do ombro até acima do joelho. O Senhor limpou, deixou bem limpinho. O pano que estava transpassado na cintura dele estava vermelhozinho. Por quê? Porque aquilo era o pecado do mundo inteiro estava sobre ele naquela hora que Cristo ia
que o meu noivo ia padecer por nós. Por isso que o Senhor limpou. Por isso que ele limpou na hora que eu abracei ele, entendeu? Mas na hora que eu me virei, eu vi ele todinho sujo, eu vi ele todinho lavado de sangue, do sangue dele. Então, e o pecado do mundo inteiro sobre ele. Acorda, bando de pastores, acorda, companheiro do meu noivo, acorda. A noiva do Senhor está perante vocês, chamando vocês para vocês se acordarem. Acorda, pastores. Arregaça as mangas, isso não é hora de vocês estar com cochilança, não. O meu noivo está voltando para vir buscar a noiva e os seus convidados. É o que tem escrito na parábola das bodas do cordeiro. O Senhor está vindo. O Senhor está vindo para buscar nós na face da terra. Acorda, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vou confirmar para vocês o que foi que... Vou confirmar para vocês a nossa Santa Escritura. Sobre o quê? Sobre esse sonho. Ó. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Cristo está elogiando, meu noivo está elogiando o trabalho de vocês, mas vocês vigiam que no versículo 4 e no versículo 5 vocês têm algo para ganhar, mas vocês podem perder se vocês não obedecerem a ele. Volta a praticar as primeiras obras. Ó, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? É voltar, pregar o ID do Senhor, sair... Anunciar o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. O que não crê já está condenado, né? Mas ele escutou. As tuas mãos já estão limpas do sangue dessa alma, entendeu? O sangue dela está sobre a cabeça dela. Por quê? Porque ela escutou. O que o meu noivo pede de nós é só nós pregar. Prega o evangelho. Para que elas tenham uma oportunidade. Para que elas não cheguem... Não, eu não sabia. Ninguém pregou para mim. Por isso que tem aqueles versículos que eu leio para vocês. Que falta quem pregue o evangelho. E vocês estão encarregados pela obra dele. Pastores, vocês estão encarregados. Continuando aqui, ó. Lembra-te, por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castital. O Senhor está dizendo nesse versículo 5 que tu tem algo para ganhar. Mas se tu não se colocar na posição, tu vai acabar perdendo. Pode tu ter trabalhado 30 anos na casa do Senhor, mas tu vai perder. Por causa de quê? Porque tu não voltou a pregar o evangelho, igualmente ele fez. Entendeu? Do jeito que ele fez, pregava o evangelho, a gente tem que fazer a mesma coisa, sair pregando o evangelho. E eu vou ler para vocês, não parei não. Vou continuar por causa desse sonho que ele me mostrou que estava só. E eu disse ao Senhor, quando eu me acordei, Senhor, se tu estiver só, tu não vai estar só mais não. Eu vou estar contigo, pregando o evangelho. Só me ajuda, porque o Senhor sabe que mal eu sei ler. E sabe o que foi que ele fez? Ele apareceu para mim no terceiro sonho. E é o que eu vou soltar para vocês. Não agora. Vou primeiro explicar esse sonho para vocês na Santas Escrituras. Bora? Ó. Deixa eu explicar logo aqui. Explico sempre, né, a passagem. Eu vou explicar nas duas. Deixa eu ver aqui, rapaz. Passei foi muito. Pronto, tá aqui, ó. Eu vou ler pra vocês. É isso que tá parado, ó. Como, pois, é Romanos 10. Versículo 14 e o versículo 15, que eu vou ler para vocês, ó. Como, pois, invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O Senhor já está dizendo. Falta pessoas para pregar o evangelho. Olha, arrepende-te, Jesus está voltando. Arrepende-te, Cristo está voltando para vir buscar o quê? A sua noiva e buscar os seus convidados. Buscar as 5 virgens prudentes. O que é 5 virgens prudentes? É 5... Deixa eu explicar para vocês bem abertamente. 5 virgens prudentes. É 5 templos do Senhor aqui na terra. São 5 o quê? 5 religião... 5 templos que não se contaminaram com as coisas desse mundo. Eles não abrem mão da palavra do Senhor. O sistema, a pessoa faz tudo o que quer, tudo o que gosta. Quantos templos evangélicos estão que as pessoas se vestem até de calça dentro da congregação, perante a face do Senhor? Então, aí o Senhor se desgosta, o Senhor se afasta do templo. Fica lá só o pastor seco,
sem a presença do Senhor, com as ovelhas sendo guiadas por aquele. Então, por quê? Por causa disso que eu leio para vocês. Tá faltando quem pregue. Dentro da igreja é disciplina. Olha, ovelha, nós estamos na casa do Senhor. Nós somos feitos de disciplina. Agora o quê? Os pastores. Vou ler mais outro versículo para falar sobre os pastores. Não só pastores, também nós somos ovelhas, nós precisamos também fazer alguma coisa pelo reino do céu. Porque o Senhor ajuntou os 12 discípulos dele. Mas o Senhor ajuntou 70 pessoas e mandou ele em cidade, enviando de 2 em 2. 72 pessoas, tá na Bíblia. Ele pegou, é só vocês procurar que tem. Procura na internet que tem, que tá falando. É 72 pessoas. Ele pegou e enviou em cidade, de 2 em 2 pessoas. Cidade fulana, cidade ciclana, ele está enviando. Nós podemos também fazer algo pelo reino do céu. Ele diz que a gente tem que proclamar a palavra do Senhor. Não é só nós que merecemos a salvação, não. Todas as pessoas merecem salvação. Todas. Aquelas que colhem a salvação da alma delas, elas serão salvas. O último versículo é o 15. E como pregaram, se não forem enviados, como está escrito, quão formoso os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem a alegria, novas de boas coisas. O Senhor está dizendo que formosos são os nossos pés quando a gente prega a palavra de Deus. Formosos são os nossos pés. Aquele símbolo do Senhor lavando os pés dos discípulos. Por quê? Porque os discípulos, ele ia caminhar. Por isso que o Senhor mostrou humildade. O Senhor é sempre, o meu noivo, ele é sempre humilde. A gente temos mesmo que, para a gente ter os pés formosos, a gente tem que fazer igual está escrito. O Senhor disse que nas Santas Escrituras, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra do Senhor. E nós temos mesmo que anunciar, Jesus está voltando. Povo, se arrependa. Vocês que não aceitaram Jesus, aceitam Jesus. Quem sabe que seja a última tua oportunidade, né? Aceita Jesus. E aquelas pessoas que aceitaram, que se desviaram, tá na hora de vocês voltar. Olha, Jesus está voltando. O meu noivo está voltando. Acorda, alerta, arrepende-te e volta para casa. É o que eu tenho pra dizer pra vocês. Agora eu vou também soltar aqui, ainda vou soltar 2 cantos, bora? Ó, 10. Mateus 10. E o versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades e moléstias entre o povo. Você está vendo? É isso que o Senhor estava dizendo, que está parado nas congregações. E eu li esses outros versículos para que vocês entendam. Mas eu ia ler só Apocalipse e esse versículo aqui, Mateus, para vocês. Mas eu vi que é para vocês... Eu li aquele versículo lá em Romanos 10 e o versículo... Me esqueci. Então, mas vocês viram que tá no vídeo, anotado, né? Que eu falei, é só vocês repetir o vídeo um pouquinho. Passa o vídeo um pouquinho que dá para vocês verem. Eu solto Mateus 10 e solto o versículo. Aqui é Mateus 10 e o versículo 35. O Senhor percorria todas as cidades. Vinha lá, né, então, de Jerusalém, de Israel, pregando o evangelho. Do mesmo jeito a gente temos que fazer, pregar o evangelho. Porque naquele tempo ele andava a pé. Hoje as pessoas têm mais facilidade, as pessoas têm carro, têm moto, entendeu? Então, se dá para fazer muito pelo reino do céu. Arregaça as mangas, não para não. Olha, o Senhor tá voltando, o meu noivo tá voltando. Acorda, ó. Encerrei pra vocês. Agora eu vou soltar, porque eu disse o Senhor, se tu tiver só, tu não vai estar só mais não. Eu vou estar contigo nas redes sociais pregando o evangelho. E eu me levantei do lado do Senhor como uma coluna. Mas é a coluna de fumaça, presta bem atenção. Não vou durar muito tempo com vocês. É o que tá dizendo, ó. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça? Tá vendo? Perfumado de mirra e de incenso de todos os poros dos mercadores.
todos os pó dos mercadores. É a tela do telefone, que é justamente o sonho que eu vou soltar para vocês agora. Bora? É justamente por isso que eu prego para vocês falando, enviando vocês para a congregação. Eu prego nas redes sociais e digo, procura um tempo evangélico, aceita Jesus como suficiente salvador da tua vida, Jesus está voltando. E vocês procuram um pastor e aceita Jesus. Acolhe a salvação da tua alma. Ó, se tu não sabe, é mais formosa entre as mulheres. Sai-te pela pisada do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. O que é que esse versículo quer dizer? A mesma coisa que eu tô falando para vocês. Ele tá mandando que eu mande essas pessoas procurar um tempo evangélico. E elas aceitam Jesus. Colheu o sacrifício que Cristo fez por ela na cruz do Calvário. Que o meu noivo, o meu Senhor, fez por vocês na cruz do Calvário. Não joga fora. Ele quer todos que creiam nele. Entreguei para vocês. Agora eu vou para outro sonho. Olha, eu sonhei que eu tava numa casa. Tava eu, a minha irmã e Jesus. A minha irmã, ela tava fazendo algo. Não me lembro o que ela tava fazendo. Eu e o Senhor, nós tava pregando o evangelho para vocês nas redes sociais. E nós passávamos um tempo. Só que não era um tempo muito grande, não. E nós parava. Quando nós parava de pregar o evangelho... Quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele ficava de frente para mim, eu de frente para ele, com a distância boa, né? E ele se abaixava, fosse para pegar algo, e ele desapareceu. Na hora que ele desapareceu, eu me angustiei. Ele vai voltar, e disse desse jeito, ele vai voltar, e ele voltava. Quando ele voltava todo de linho fino, resplandecente, brilhava, então, resplandecente, igualmente está escrito na escritura. Por quê? Porque era muito resplandecente, entendeu? E ele chegou pra mim, ele disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Na hora que ele falou isso, ele só esperou eu dizer um sim. Na hora que eu disse sim, que eu ia esperar por ele, ele desapareceu da minha frente. Abaixou dizer sim, aí ele desapareceu da minha frente. Aí eu tô até no dia de hoje esperando pelo quê? Pelo o meu Salvador, pelo meu noivo, pelo amado da minha alma, que me compraste com preço de sangue. Não só a mim, todos vocês. Então, não joga fora a oportunidade que o Senhor nos deu. Não joga fora. Agarra com unhas e dentes. Meu noivo tá vindo para buscar a sua noiva e tá vindo para buscar os seus convidados. No templo das 5 virgens prudentes. Prudente por quê? Porque obedece a palavra do Senhor. Vou soltar Apocalipse. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para atentar os que habitam na terra. Porque guardaste a palavra da minha paciência. O Senhor chegou para mim e disse, ó, tu me espera, eu vou voltar. Aí aqui no versículo está dizendo, ó, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Sobre o que vai acontecer? Então, o Senhor vai tirar a igreja dele por causa de quê? Por causa do anticristo. Ele vai entrar e ele vai marcar aqueles que não resistirem. Ele marcou pertencer a ele, não pertence mais ao Senhor. Por isso que eu digo a vocês, usa a passagem de Daniel. Não aceita. Ora 3 vezes durante o dia, igualmente Daniel fez. Vocês lêem lá que vocês vão saber do que se trata. Daniel orava e Daniel se consagrava durante esse tempo. E entreguei para vocês. Agora eu vou confirmar para vocês nas Santas Escrituras sobre o que? Ele está do meu lado pregando o evangelho, mas eu nas redes sociais. Vou confirmar nas Santas Escrituras. Cantares 8 e o versículo 5. Porque o Senhor não estava do meu lado pregando o evangelho nas redes sociais, mas eu, pois então, ele passava um tempo mais eu. E olha, quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado?
No sonho, o Senhor estava aqui do meu lado, eu era desse lado aqui, pregando estava desse lado aqui, pregando o evangelho, mais eu, nas redes sociais. Não perde a oportunidade. Colhe o sacrifício que Ele te concedeu na cruz do Calvário. Não perde tempo. O nosso Senhor, o meu noivo, está voltando. E vai ser aberto o 6º selo. O 6º selo vai ser o que é aberto, vai vir um grande juízo para a face da terra. Um grande juízo, vai ser aberto o primeiro ai. E vai ser terrível. Entreguei para vocês.